experimento genético o transformou no lutador perfeito. Essa é a história de Alexander Karelin, o urso russo, o urso siberiano, Alexander o Grande, o experimento, considerado o melhor e mais dominante lutador de luta greco-romana. Ele ganhou medalhas de ouro em 1988, 92 e 96 em 3 Olimpíadas distintas, sob a bandeira da União Soviética, do time unificado e da Rússia, respectivamente, e ainda ganhou uma medalha de prata nos anos 2000, sua última competição. O seu recorde, o seu cartel de lutas, são assustadoras 887 vitórias, sem perder nenhum ponto durante as competições. A única vez que ele perdeu foi a vez onde ele veio a ganhar a medalha de prata. E Alexander Karelin foi o homem que inspirou Keisuke Itagaki na criação de Alexander Garland, um personagem também do mangá Baki. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história deste lendário lutador. Mas antes de contar a história dele, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você for novo e também deixe um like aqui no canal, porque isso me ajuda demais no engajamento. E eu também peço que você comente, porque o comentário é a parte mais importante para o vídeo subir e receber reconhecimento na plataforma. Mas sem mais delongas, vamos contar a história dele. Alexander Karelin, nascido em 19 de setembro de 1997 em Novosibirsk, antigamente na União Soviética, atualmente na Rússia. Ele é um lutador de luta greco-romana e treinava sobre o coach Viktor Kuznetsov. Não sei se eu falei certo, mas é o nome dele. Ele nasceu com assustadores 5,5 kg e começou a treinar em 1981. Ele começou a treinar levantamento de pesos, vôlei, boxe, basquete e até mesmo natação. E ele foi perfeito em todos os esportes aonde ele participava. Ele naturalmente era muito grande. Com 13 anos de idade, ele já tinha 1,79 m, pesando já mais de 80 quilos. E não é um cara gordo de 80 quilos, ele já tinha muito músculo para sua idade. E com 16 anos de treino, ele já tinha se tornado um super peso pesado e super heavyweight wrestler. E ele começou a competir nas categorias acima de 100 quilos, pesando entre 130 e 140 quilos em competição. Como um adulto, Alexander Karelin media 1,91 m com 286 libras, 130 quilos em média. Ele tinha uma técnica conhecida como levantamento Karelin, que era uma espécie de variação de um suplex, onde ele arremessava qualquer super heavyweight da mesma categoria de peso que ele, e até alguns mais pesados, como se eles fossem crianças. Ele conseguia erguer um homem do chão e arremessá-lo para trás. E vale lembrar, qualquer um que já praticou judô, jiu-jitsu, próprio greco-romano ou qualquer outra luta agarrada, sabe muito bem que é diferente de você levantar um peso do chão e você levantar uma pessoa que está lutando contra aquilo. Ele não está tentando levantar um cara que está deixando, ele está levantando um cara que está lutando para continuar no chão e não perder pontos para ele. Em seu recorde, Alexander Karelin carrega 35 medalhas de ouro, dentre outros troféus e campeonatos de wrestling ganho por ele, e apenas uma medalha de prata em Olimpíadas, ou seja, ele praticamente ficou sua carreira toda invicto. O treino de Alexander Karelin é a parte onde o experimento russo se mostra uma realidade. Alexander Karelin, apesar de ser um super peso pesado, ele conseguia fazer 42 barras fixas. Você sabe muito bem que quanto mais pesado você é, mais difícil fica você fazer uma barra fixa, visto que você tem que reerguer o seu peso todo do chão. Ele fazia 42 barras físicas, as pessoas diziam que era impossível contar quantas flexões ele conseguia fazer, e todos os dias ele passava horas levantando pesos e correndo por dentro das florestas de taiga, e inclusive carregando largos troncos de árvore em suas costas. Ele também conseguia fazer vários tipos de treinamento de aquecimento, com 2 kettlebells de 32 quilos e também outros aquecimentos com até barras de 50 quilos. Então as suas séries mais sérias começavam a partir daí. Ele iria fazer 10 séries com 200 quilos, nessas 10 séries, cada uma delas tendo 10 repetições. Seria um modelo aí semelhante ao treino de volume alemão, 10 séries de 10 repetições. Ele fazia 10 séries de 10 repetições de Zercher Deadlifts, que é uma variação do deadlift normal. Ele fazia bench press, o nosso clássico supino, com 204 quilos, e também dizem que ele conseguiria fazer até 50 barras fixas se fosse na pegada supinada, que é aquela que ativa mais do seu bíceps. E o Alexander Karelin, ele era um cara que ele defendia muito que o wrestler devia focar em sua mobilidade, porque não adianta de nada você ser uma montanha de músculos que não consegue se mover rápido. E o Alexander Karelin, com 1,91 m de altura e assustadores 130 quilos, conseguia dar vários pulos mortais, ele conseguia dar saltos mortais para trás e para frente, além de conseguir abrir escala e correr mais rápido do que todos na sua academia. Alexander Karelin, diversas vezes, para brincar com seus amigos ali na academia,
ele fazia alguns testes, porque ele queria muito conseguir levantar e arrancar uma geladeira do chão. Essa geladeira, ela pesava mais de 500 libras, e uma vez o que ele tentou fazer foi tentar esmagar ela, né, com a sua pegada, o seu close grip, que é basicamente aquele underhook, que é quando o wrestler passa os dois braços em volta da cintura do oponente, fechando as mãos e arremessando ele para cima. Ele tentou fazer isso com a sua geladeira e ele acabou, na sua última tentativa, esmagando ela, de tão forte que ele fez a pressão ali em torno da geladeira. Logo mais ele comprou uma nova geladeira e ele colocou ela nas costas e conseguiu subir 8 andares de escada, subindo e descendo. Isso aí seria ele para testar, para ver o que ele podia fazer. O Alexander Karelin, ele veio participar do European Hercules, que é uma espécie de competição de strongman, parecida com aquelas que a gente tem no dia de hoje. Porém, ele não se preparou para participar daquilo, ele continuou com seus treinos naturais de wrestling, entrou por entrar e ainda assim ele ficou no top 10, participando do 8º lugar. Lembrando que o Alexander Karelin, ele sempre treinava para muitas repetições, ele não fazia aqueles treinos com poucas repetições como o pessoal do Strongman, e mesmo assim ele ficou entre os 10 melhores. Lembrando aqui mais uma vez, esses caras têm décadas de treino para fazer Strongman. O Alexander Karelin, sem nunca ter treinado para um Strongman, só com seu treino de wrestler, conseguiu entrar e ficar em top 10. Então imagina se esse cara aí conseguisse fazer uma carreira no Strongman, ele provavelmente teria ganho muitas e muitas competições. O estilo de wrestling do Alexander Karelin, ele influenciou o wrestling no geral, não apenas o greco-romano, mas o freestyle, o folk style wrestling. Todos os wrestlers do mundo conhecem a história de Alexander Karelin. Ele era um cara que ele nunca queria lutar na defensiva, ele estava sempre na ofensiva e sempre dominando os seus oponentes. Por ele ser russo, era muito comum ele conviver com praticantes de sambo e de judô, então ele teve muita ajuda disso em meio aos seus treinos. O Alexander Karelin, ele tinha um alcance muito longo, seus braços eram bem compridos, ele tinha cerca de entre 2,13 metros e 2,20 metros de alcance, isso tendo 1,91 m de altura, o que ajudava muito na hora dele poder fechar a pegada ao redor dos seus inimigos. E o que acontece é que ele era comparado até mesmo à cobra anaconda, porque ele espremia os seus oponentes e os empurrava para baixo. E mesmo que ele não arremessasse seus oponentes, ele conseguia derrubá-los simplesmente pela exaustão. Ele travava, espremia o seu oponente e ele não conseguia lutar contra aquilo e eventualmente se cansava de se debater, como a anaconda faz. Porém, nem tudo são flores, devido, obviamente, ao Alexander Karelin treinar tão pesado, ser um cara tão grande, obviamente ele sofreu aí diversas lesões. O Alexander Karelin já quebrou as pernas, já quebrou os 2 pulsos, já rompeu o peitoral, já rompeu o músculo das costas, já machucou sua coluna, já quebrou o pescoço e diversas outras lesões nos ombros e nos braços. O caso mais notório é que nas Olimpíadas, onde ele ganhou a medalha de ouro, mais especificamente em 1988, ele sofreu uma contusão que iria impedi-lo de competir. Porém, no mesmo ano ele já se provou pronto para competir de novo. Em 1993, o Alexander Karelin competiu pelos World Championships, a segunda maior competição de wrestling do mundo, só perdendo, claro, para as Olimpíadas. E o que acontece? Ele tinha 2 costelas quebradas. E mesmo assim ele venceu todas as lutas e ganhou a medalha de ouro e, obviamente, o título do World Championships. Assim como Kurt Angle ganhou uma medalha de ouro com o pescoço quebrado, o Alexander Karelin ganhou simplesmente uma medalha de ouro e um troféu nas Olimpíadas e no World Championships com uma contusão e costelas quebradas. O Alexander Karelin então continuou seguindo vários títulos e ele teve que ser operado depois porque a mão direita dele estava quebrada. E ele continuou lutando e nem se preocupou com isso, mas eventualmente ele teve que operar aquilo e ficou ali 3 meses se recuperando para competir em 96 nas Olimpíadas, que, como eu falei, vocês também sabem, ele levou ouro nas Olimpíadas de 96. E como outros wrestlers também, o Karelin, naquela época, né, antes dos anos 2000, era muito comum que não se usasse protetor bucal dentro da boca, que nem os boxeadores e qualquer outro lutador de contato. Os wrestlers, eles não usavam protetores, então os dentes deles ficavam expostos. Então o Alexander Karelin já cortou os lábios e a língua algumas vezes por causa de não usar esse protetor. E por causa disso ele tem uma fala um pouco mais, mais estranha. Ele fala com um sotaque diferente de russo, então ele falando russo, a palavra que usa R e L fica um pouco diferente do tradicional, né? Mas isso não impediu o Alexander Karelin de se formar na faculdade, tendo 2 graduações, e inclusive ter virado político. Ele entrou para o Conselho Federal da Rússia como senador, e ele ficou lá, até 2020. Então ele foi um cara bem popular, porque ele influencia muitos jovens, tanto nos esportes quanto também a correr atrás de um estilo de vida mais saudável, levando o seu corpo sempre ao limite, algo que é uma mensagem muito boa para os jovens, especialmente hoje, onde a gente vive na era do sedentarismo, E eventualmente o Alexander Karelin, ele veio assim aposentar, depois disso. Ele fez uma luta de exibição no MMA, ele lutou lá no Japão uma vez, porém foi uma luta de exibição, então ele também não mostrou todo o potencial dele. Mas imagina se esse cara tivesse tido
um treinamento completo. Ele provavelmente a gente não ia ter nem ouvido falar de nada, de ninguém daquela década fazendo sucesso além do Alexander Karelin. Ele ia provavelmente reinar supremo. Uma curiosidade sobre ele é que ele não tem nenhuma lesão nas cartilagens das orelhas. Como a gente sabe, é muito comum que praticantes de grappling tenham, né, praticamente aquela orelha de couve-flor. Porém, ele não tem, porque ele sempre usou protetor nas orelhas, porque ele achava que aquilo ali não fazia sentido nenhum. E é verdade, você ter a orelha de couve-flor, né, não faz sentido, porque não quer dizer que você é um bom grappler. Por exemplo, né, o Conor McGregor, ele tem a cauliflower ear, né, a orelha de couve-flor, mas, cara, eu acho que todo mundo aqui sabe que o Conor McGregor, de longe, não é o melhor wrestler do UFC e não chega nem perto disso, né, e muito menos o melhor grappler, né, mas mesmo assim ele tem as orelhas de couve-flor, né. Por outro lado, Kazushi Sakuraba, que é um dos melhores wrestlers de todos os tempos, ele tem a orelha de couve-flor. Então, o Alexander Karelin vendo isso, ele já sabia que não fazia diferença, né, você ter a orelha de couve-flor ou não. Então, as suas orelhas, diferente de outras partes do corpo dele, como os ombros, as costelas e tal, não tem nenhuma lesão. É até engraçado, que a maioria dos wrestlers dessa época acreditava nisso, que você tinha que ter as orelhas daquele jeito ali, porque de algum jeito que ele influenciaria na luta, mas obviamente não influencia em nada. E bom, pessoal, essa é a história de Alexander Karelin, o cara que inspirou o Keisuke Tagaki a criar o melhor rival pro Jack, numa luta incrível que aconteceu no arco do Maximum Tournament, o Alexander Garland. O Alexander Garland é literalmente o Alexander Karelin, é o mesmo personagem. Inclusive, o Alexander Garland, ele teve o seu nome mudado algumas vezes. No anime de 2001 do Baki, o primeiro anime do Baki, que adaptou o Maximum Tournament, eles chamavam ele de Alexander Garland. E também no mangá, ele era chamado de Galen, enquanto no anime da Netflix, o seu nome por algum motivo foi mudado para Andreanov Galen. Por algum motivo aí eles mudaram o nome dele para Andreanov, e ele só apareceu no anime da Netflix fazendo uma ponta, porque ele foi derrotado pelo Sikorsky, né? Só que a gente sabe muito bem que ele não tem como ele ter ganho do Sikorsky, ele ter perdido pro Sikorsky em competições normais. Ele perdeu pro Sikorsky porque ele tava todo fodido da luta dele com o Jack, né? Mas esse é um papo pra outro vídeo. Comenta aqui embaixo qual personagem de Baki você quer ver eu contar a história. Eu já contei a história do Hanayama na vida real, o Kei Hanagata. Vou deixar aí no card pra vocês verem. Vou deixar também algumas playlists pra vocês conferirem os conteúdos do canal. E obviamente também vou deixar o botão aí pra você se inscrever. E mais uma vez eu reforço, por favor, se inscreva, a sua inscrição é de graça e me ajuda demais aqui no canal a crescer, a gente bater as nossas metas. E você sempre será muito bem-vindo no canal. Um forte abraço, pessoal, obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, se cuidem.